filhotinho de plantão, tudo certo com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem e hoje é dia de falar sobre ciclo menstrual e ovulação. Vem comigo! Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece no organismo da mulher todos os meses, que faz com que o ovócito 2 seja liberado na tuba uterina. Esse dia é chamado de ovulação, esse dia é conhecido como o dia fértil da mulher, porque ela está propícia a uma gravidez. Vamos ver o que acontece. A liberação do ovócito 2 nas tubas uterinas é condicionada por 4 hormônios. Quais são eles? Hormônio folículo estimulante, FSH, hormônio folículo estimulante, um hormônio conhecido como LH, hormônio luteizante, estrógeno, também conhecido como estradiol, e progesterona. Lembrando que estrógeno e progesterona nós já conversamos sobre ele quando nós trabalhamos sistema reprodutor feminino. Estrógeno e progesterona são produzidos nos ovários, por isso que são conhecidos como hormônios ovarianos. Agora, hormônio folículo estimulante e luteizante são hormônios hipofisários, porque eles são produzidos na hipófise, na nossa região cerebral, por uma glândula endócrina. Olha que interessante, nesse processo hormonal, esses hormônios eles trabalham de forma conjunta, atuando num ciclo, ou seja, num processo que ele, quando ele está acabando, ele já está iniciando um novo. O ciclo menstrual, ele tem a duração de 28 dias. E ele é marcado, o primeiro dia dele é marcado pelo primeiro dia da menstruação. Então, no primeiro dia da menstruação da mulher, que é quando aconteceu a escamação do endométrio, aquele dia ali é marcado pelo fim de um ciclo e pelo início de um novo ciclo. O que está acontecendo naquele dia? Naquele dia ali, a hipófise, ela começa a produzir hormônio folículo estimulante e largar esse hormônio folículo estimulante na corrente sanguínea. O que esse hormônio ele vai induzir? Olha que interessante. Quando a gente observa o nosso ovário, e a professora vai colocar uma imagem aqui para vocês poderem acompanhar a explicação. Se a gente observar o nosso ovário, a gente vai perceber que dentro dele existem vários folículos. O que são folículos? Folículos são estruturas epidérmicas que elas circundam o ovócito. O ovócito ele está ali dentro. O que acontece? A menina, antes de entrar na puberdade, antes de ter a primeira menstruação dela, ou seja, antes de ela entrar na menarca, que é a primeira menstruação, o que marca o início da puberdade, ela tem vários ovócitos 1. E esses ovócitos 1, eles estão todos dentro de um folículo. O ovócito 1, dentro de um folículo, aquele folículo ali é o chamado de folículo de Graafi. E eu tenho ali um ovócito 1, que precisa sofrer maturação e que precisa ser liberado na tuba uterina. Ele sofre maturação a partir do momento que os hormônios começam a atuar, né, naquela região ali. Então, o que acontece? O hormônio folículo estimulante, olha só, o próprio nome já diz, ele vai estimular o quê? Ele vai estimular o desenvolvimento desses folículos. Então, esses folículos vão se desenvolvendo, né, vão maturando o ovócito 1 que está ali dentro para que ele possa se tornar ovócito 2. E olha o que é interessante, o folículo, quando ele está sob a ação do hormônio folículo estimulante, ele começa a produzir estrógeno. Então, olha só, para que o ovário produza estrógeno, eu preciso que o folículo estimulante estimule o folículo que tem ao redor do ovócito e esse folículo começa a produzir estrógeno. Então, olha só, hormônio folículo estimulante, ele estimula o folículo de Graafi. O folículo de Graafi estimula a produção de estrógeno dentro do ovário. Beleza, quando eu tenho muito estrógeno produzido, o que o estrógeno faz, professora? Para que ele serve? O estrógeno ele serve para regenerar
a parede do endométrio. Então ele começa a refazer o endométrio. Então eu já tenho duas situações acontecendo aí. O hormônio folículo estimulante atuando no desenvolvimento do folículo de Graafi para maturar o ovócito. Esse folículo produz estrógeno e esse estrógeno atua no processo de refazer a parede do endométrio. Então eu tenho meu ovócito sendo maturado ao mesmo tempo que eu tenho a parede do meu endométrio sendo refeita. Beleza, olha o que acontece. O hormônio folículo estimulante, ele dá um feedback positivo para o estrógeno, porque ele está sendo importante para a indução da produção de estrógeno. Só que quando o organismo tem bastante estrógeno, o estrógeno ele manda um feedback negativo para o folículo estimulante. Por quê? Porque ele manda uma espécie de recado do tipo, tem bastante estrógeno, não precisa mais de folículo estimulante. Quando esse aqui é inibido, o hormônio luteizante começa a ser produzido e lançado na corrente sanguínea pela hipófise. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer duas coisas. Ele vai pegar o folículo ovariano e vai encher de líquido a ponto que ele rompe, ele explode. E quando ele explode, ele libera o ovócito 2. A parte do folículo se transforma num corpo lúteo, um corpo amarelo, que ele possui uma substância chamada de luteína, que ela tem a coloração amarela, por isso que ele é chamado de corpo amarelo ou corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele vai começar a produzir dois hormônios, muita progesterona, produzida lá no ovário. Quem produz a progesterona é o corpo lúteo e ele também vai produzir um pouco de estrógeno. Tá, mas por quê? Para melhorar a parede do endométrio, para preparar esse endométrio para uma possível gravidez. Aí o endométrio está bem espesso, esperando uma gravidez. Vamos supor que não teve gravidez, não teve fecundação. O que vai acontecer com essas taxas hormonais? O corpo lúteo, ele vai se transformar num corpo albicans, vai ser degenerado pelo organismo, vai parar de produzir progesterona, vai parar de produzir estrógeno e a queda hormonal vai fazer com que ocorra a descamação do endométrio, conhecido aí como menstruação. Ai, professora, que confusão isso! Mas vamos lá, olha só. Primeira coisa, primeiro dia da menstruação, o que está acontecendo? Hipófise está produzindo hormônio folículo estimulante. O que ele vai fazer? Estimular o folículo de Graafi. Esse vai produzir estrógeno. O estrógeno vai engrossar a parede do endométrio. Ele vai mandar o folículo estimulante parar de ser produzido. A hipófise vai parar de produzir o folículo estimulante e vai começar a produzir o luteizante. O luteizante vai encher o folículo ovariano de água até ele estourar. Quando ele estourar, ovulação. Então, o hormônio responsável pela ovulação é o hormônio luteizante. Pronto, liberou o ovócito 2 na tuba uterina, o que fica com aquele folículo que estava ao redor dele? Se transforma em um corpo lúteo. Esse corpo lúteo começa a produzir o quê? Progesterona e estrógeno. Para quê, professora? Para preparar ainda mais o endométrio para uma possível acolhida do embrião. Não tem embrião? Queda hormonal. O que marca a queda hormonal? A menstruação. Vamos olhar isso em gráfico, Então, olha só, eu coloquei aqui um gráfico, hormônios da hipófise. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um ciclo de 28 dias, 0, 14 e 28. O que marca o primeiro dia do processo de ovulação? Produção de hormônio folículo estimulante. Então, antes, nos 14 primeiro dia, eu tenho a atuação do folículo estimulante. Por quê? Porque ele está atuando no desenvolvimento do folículo. Ele para de ser produzido quando tem tanto estrógeno que o estrógeno diz, deu, não precisa mais de hormônio folículo estimulante. Então, nos primeiros 14 dias eu tenho bastante produção de hormônio folículo estimulante. Quando esse para de ser produzido, quem começa a ser produzido? Hormônio luteizante, tá? O pico de produção de hormônio luteizante marca o quê? A explosão do folículo, ou seja, o processo de ovulação. O que vai acontecer com esse folículo aqui? Formação de corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai produzir progesterona e tudo mais,
Se não tiver gravidez, esse corpo lúteo se transforma num corpo albicans e vai ser regenerado aí pelo organismo. Esse aqui não produz mais hormônio, né? A queda hormonal vai marcar, então, a gravidez. Então, se eu pensar em hormônio da hipófise, eu tenho duas fases. Antes, nos 14 primeiros dias, eu tenho a fase folicular, porque eu estou desenvolvendo e maturando ali o folículo. Depois do 14º dia, eu tenho, então, a fase lútea, né? Onde eu tenho o corpo lúteo ali atuando. Beleza. Os hormônios ovarianos. Eu tenho, nos primeiros 14 dias, produção de estrógeno e depois eu tenho muita produção de progesterona. Mas lembrando que o corpo lúteo também produz estrógeno. Então, olha só, eu tenho produção de estrógeno, depois eu tenho uma queda de estrógeno. Com a produção do corpo lúteo, ele começa a produzir progesterona, mas ele também produz um pouquinho de estrógeno, né? Como que eu chamo essas fases aqui, professora? Eu tenho a fase menstrual, que tá ali nos 7 primeiros dias. Depois eu tenho uma fase proliferativa, né? Que o que está acontecendo com a parede do endométrio? Ela tá, né, se refazendo. Eu tenho uma fase secretora, que é onde estão sendo secretados bastante hormônio para deixar o endométrio bem espesso. E o final, né, marcando ali o início de uma próxima menstruação, eu tenho a fase isquêmica. Só para a gente finalizar essa aula, então, vamos pensar o seguinte: e se houver fecundação? Se houver fecundação, o hormônio principal que mantém a gestação é a progesterona. E quem mantém a progesterona é o corpo lúteo. Então, o que acontece? Quando esse embrião chega no endométrio e a partir do momento que esse endométrio forma a placenta ela vai produzir um hormônio chamado de HCG, que se chama gonadotrofina coriônica. Para que esse hormônio serve? Ele serve para manter o corpo lúteo em pleno funcionamento, produzindo progesterona. E essa progesterona, junto com o estrógeno, eles são responsáveis, além de manter a parede do endométrio espessa, eles são responsáveis também por manter a hipófise inibida no que se refere à produção de hormônio folículo estimulante e luteizante, para que a mulher não tenha processos ovulatórios durante a gestação. E o que acontece? A desintegração do corpo lúteo no final da gestação faz com que acabe a produção de progesterona. E aí começam as contrações uterinas e a mulher então chega no momento do parto, né? De expelir o baby. Então, gente, já que a gente está falando sobre gravidez, é importante a gente falar que existem métodos contraceptivos, né? Existem métodos contraceptivos que são hormonais, existem métodos contraceptivos que são de barreira e existem métodos contraceptivos que são comportamentais. O que seriam os comportamentais? Seria, por exemplo, o processo de tabelinha. O que seria o processo de tabelinha? Olha, se eu fui na aula de biologia e se eu aprendi que o ciclo menstrual tem 28 dias, que ele começa no primeiro dia da menstruação, e que lá no 14º dia vai acontecer a ovulação, então quer dizer que no 14º dia é só não ter relação sexual, que não se tem filho. Então, não é um processo muito confiável, visto que todo o ciclo menstrual, ele é baseado em atuação hormonal. E os hormônios, eles têm tanto reflexos comportamentais, como o comportamento meio externo também tem reflexo na produção dos hormônios. Ou seja, dependendo da forma de alimentação, o dia a dia, se essa pessoa está numa situação de estresse ou não, tá? Essa situação que ela passa no dia a dia, o comportamento, o organismo, a saúde do organismo dela, tem interferência na questão hormonal. Então, nem sempre a ovulação vai acontecer no 14º dia exatamente. Então, a gente diz que não existe um dia fértil, existe um período, né? Que são alguns dias antes, alguns dias depois do 14º dia. Enfim, cada organismo é único e não dá para confiar num processo de tabelinha, assim como não dá para confiar num processo de coito interrompido, né? Que é no momento da relação sexual, no momento que o homem vai ejacular, retira-se, né, o pênis para ejacular fora. Mas isso vai funcionar? Não vai funcionar porque durante todo o ato sexual
há a saída de algumas gotinhas de sêmen, e naquelas gotinhas de sêmen já possui espermatozoide. Então, gente, os métodos comportamentais ligados à contracepção, eles são muito eficientes quando a pessoa tem um interesse de engravidar. Então, analisar o período fértil na tabelinha, ou mesmo, medir a temperatura corporal e verificar se no período fértil ali está saindo uma mucosa, que sai do sistema reprodutor feminino, é interessante. Agora, se for para evitar uma gravidez, não é muito seguro, Aí a gente tem os métodos hormonais, que entra o anticoncepcional, adesivos, injeções e a pílula do dia seguinte também. O que são, contraceptivos hormonais? Eles desregulam toda essa questão hormonal aqui, Eles fazem, por exemplo, que o estrógeno ou a progesterona estejam sempre em altas taxas. Ué, se ele está sempre em altas taxas, vai acontecer o processo de ovulação? Se eu tô com o estrógeno sempre elevado, o hormônio folículo estimulante, ele vai maturar um folículo? Não vai, Então, normalmente essas pílulas anticoncepcionais, elas possuem estradiol. O que é estradiol? É estrógeno. Se eu tô com o estrógeno sempre em altas taxas, o folículo estimulante acaba não estimulando os folículos ovarianos e eles acabam não liberando um ovócito. Então, os métodos contraceptivos que são hormonais, eles evitam a ovulação, eles inibem a ovulação. Eles são feitos para que a ovulação não aconteça. A pílula do dia seguinte, ela não é muito recomendável como um método contraceptivo, e sim como um método de emergência, porque ela tem uma carga hormonal muito alta, muito alta. É como se toda a carga hormonal fracionada numa cartela de 21 comprimidos da pílula anticoncepcional tivesse toda concentrada em uma única pílula ou 2 pílulas, dependendo a medicação que é. E a gente tem ainda os métodos de barreira, diafragma, DIU, a camisinha, e aí vale lembrar, que o único método que, além de evitar a gravidez, evita de doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha. Pessoal, por hoje é isso. Vamos ao nosso resumindo! E então, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre ciclo ovulatório, também conhecido como ciclo menstrual, o ciclo que marca o amadurecimento do ovócito 2 e a sua liberação na tuba uterina. A puberdade, ela marca o início da maturidade sexual na mulher. Menarca é o nome que damos à primeira menstruação. O ciclo menstrual, ele é condicionado por hormônios como o folículo estimulante, que estimula o crescimento do folículo ovariano e a produção de estrógeno. Temos também o hormônio luteizante, que estimula a ovulação e a formação do corpo lúteo. Ambos são hormônios formados pela hipófise, conhecido como adenohipófise. Temos também o estrógeno, que estimula a regeneração da mucosa uterina, e a progesterona, que é produzido pelo corpo lúteo e prepara a mucosa para a anidação logo após a fecundação. Estes são hormônios ovarianos. Como ocorre o ciclo? Num primeiro momento, a hipófise produz hormônio folículo estimulante que estimula o amadurecimento do folículo ovariano. O folículo ovariano produz estrógeno que permite que o endométrio se refaça. Lá pelo 14º dia, a hipófise produz bastante hormônio luteizante que forma o corpo lúteo e esse corpo lúteo produz bastante progesterona e estrógeno. Se não houver gravidez, o corpo lúteo forma o corpo albicans e esse corpo ele não produz estrógeno e nem progesterona. A queda hormonal, ela marca o início de uma nova fase menstrual. O ciclo menstrual é marcado por 4 fases: a menstrual, a proliferativa, a secretora e a isquêmica. Se houver gravidez, formada a placenta vai produzir um hormônio chamado de gonadotrofina, que mantém o corpo lúteo e esse corpo lúteo se mantém produzindo progesterona. Num gráfico, para perceber o ciclo ovulatório, a gente percebe que há muita produção de hormônio folículo estimulante nos primeiros dias e hormônio luteizante bem no 14º dia. Há uma produção maior de estrógeno nos primeiros 14 dias e há uma produção excessiva de progesterona nos últimos dias.
tudo isso acontece por um controle hormonal, onde o hipotálamo estimula a adenohipófise produz FSH e LH, e esses produzem estrógeno, corpo lúteo e progesterona. E é isso, minha gente, não esqueçam de bater um print da tela, bons estudos!